Fala galera, irmão Flu na área, passando aqui pra gente bater um papo nesse pós-jogo de Fluminense 1, Lanús 1, pela Copa Sul-Americana. O Fluminense está eliminado da Sul-Americana 2025, o Fluminense dá adeus à competição, uma competição que caiu no colo do Fluminense, com chaveamento de Universidade Católica e Alianza Lima, embaixo Fluminense e Lanús. Lanús é o primeiro semifinalista da Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho desse jogo, quero bater um papo com vocês. Já de antemão, acabei de ver a coletiva do Renato, para me saber bem o que eu ia falar. Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense. Ele entrega o cargo, pede demissão logo após o empate. Até onde eu vi o Gabriel Amaral e o Fio e o Vitor Lessa estavam falando que o Renato não gostou da reação da torcida, que xingou ele, hostilizou ele, e ele sentiu isso. E eu acredito que, assim, quando a gente recebe crítica em relação ao trabalho, a qualquer coisa, estamos sujeitos a tal. Por isso que o salário dele é 1,5 milhão. O salário dele não é um salário mínimo de um promotor de mercado, de um motoboy, que trabalha com pouca coisa, não. O salário dele é 1,5 milhão. Então, assim, quem recebe isso, a cobrança tem que ser no grau do que ele recebe. Então, assim, realmente, se ele se acovardou e pediu para sair, beleza. Mas eu quero comentar sobre isso no final. Fluminense entra em campo com a formação que já era esperada. Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Thiago Silva e René. Meio de campo, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, mais à frente. Na direita, Serna, na esquerda, Canóbio e o centroavante Everaldo. O Fluminense começa o jogo... O Fluminense começa o jogo em cima, pressionando, do jeito que a gente já tinha falado no pré-jogo. O Fluminense ia para cima, o Fluminense ia para abafo, ia tentar criar jogada. Lúcio Acosta tentando criar alguma coisa ali, errando muito passe, travando algumas coisas, mas tudo bem. Tentando ali buscar algo diferente, que é o que o tipo camisa 10 tinha que fazer. A gente estava sem o Nonato, sem o Ganso, e o Lúcio Acosta estava bem adaptado mesmo. Tinha que tentar ele, um bom jogador, só que errou muito passe também, como também acertou. Tanto é que a assistência do gol 19 foi dele. Fábio, ok no gol, fazendo o que se faz sempre, tentando, buscando o jogo. E, cara... Para encontrar jogos na TV, procure a seção Apps. Para ver esportes, diga algo como... Também, entendeu? Eu tô numa pilha de raiva, cara, porque assim, a Sul-Americana era mais palpável do que a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, se a gente perde o Bahia, tudo bem, que é um time forte. Mas, pô, o Lanús é muito fraco. Esse time do Lanús é pavoroso, horroroso. Thiago Silva bem, como tomou um cartão amarelo até bobo no primeiro tempo. Mas Freitas também bem na partida, buscando, desarmando. Teve até uma cabeçada dele que poderia ter ampliado para cá. O Samuel Xavier bem demais, sabe? É outra coisa. Samuel Xavier e o Guga, a comparação dos dois é outra coisa. É um latifúndio muito grande de um jogador para o outro. O Samuel Xavier aparece bem, aparece no meio de campo, faz um 2, tabela, busca jogo. Cara, que bom ver o Samuel Xavier jogando. Que bom. Hércules, jogando muito no primeiro tempo. Hércules e Martinelli, partida boa do Martinelli. Eu gostei muito da partida do Martinelli. Martinelli aparecendo, buscando o jogo, tentando. Teve até uma que ele finalizou, o goleiro pegou ali. Não deu, né, gente? Jogaram até bem. Time bem no primeiro tempo. E eu tenho que falar aqui do Canóbio. Partidaça do Canóbio. O Canóbio correndo, se esforçando, dando gás. Teve uma bola que foi pra linha de fundo. A bola já ia sair, todo mundo desistiu. Ele foi lá e tirou a bola, cara. Canóbio bem demais no jogo. E a jogada que o Fluminense foi linha de fundo, trocando passe, cruzamento. O Acosta, ele cabeceia, toca pro Canóbio, o Canóbio vira de voleio, faz um golaço. 1-0 Fluminense, a gente em cima, a torcida vindo em cima, eu aqui em casa gritando, tava com um amigo aqui, o Alan, vendo o jogo comigo. Pô, a gente gritamos aqui, pô, bem pra caramba, e torcida em cima. E, cara, acaba o primeiro tempo, a gente em cima, o Fluminense teve algumas bolas, alguns lances, não vou lembrar aqui de cabeça, tanta raiva que eu não tô lembrando aqui, ó, alguns lances de cabeça, e acaba o primeiro tempo. Vocês podem ver que já está um pouco tarde também, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Né? São 1h03 da manhã. E assim, cara, acabou o primeiro tempo, a gente foi lá para... No caso, o time foi descansar, né? Na volta no intervalo tivemos alguns problemas.
A torcida do Lanús teve uma confusão entre eles ali e o jogo retardou por 20 minutos. E o Renato fez 2 mudanças. Tirou o Everaldo, colocou o Germancano. O Everaldo, Deus que me livre. O Everaldo, cara, não dá, velho. Não dá. Num jogo decisivo, a gente perdeu porque a gente não tem centroavante. Porque teve um lance no primeiro tempo, o cara cruzou o Everaldo sozinho. Ele foi cabecear, ele cabeceou pra fora. Centroavante, que é de um time do Fluminense, não pode subir na área, cabecear. Se o goleiro pegar, tudo bem. O goleiro pegou, mas tentou. Ele cabeceou pra fora, dentro da pequena área. Gente, isso não existe. Em lugar nenhum isso não existe. Então, assim, o Everaldo não dá, cara. O Everaldo não dá. Rescinde o contrato, vê outra coisa pra ele fazer, que ele vira um motoboy, que ele vire Uber, cara, que ele faz qualquer outra coisa, menos jogar bola. Não faz um pivô. Pô, cara, eu até gosto dele porque ele aparece pra jogar, mas, cara, não dá. Hoje foi um jogo que eu me irritei muito com ele, me irritei demais. Entra o Germancano, que também é outro que não dá, cara. O Cano não dá, mano, não dá. O Everaldo pelo menos faz besteira, mas aparecendo. O Cano não faz nada. Nada. O que o Cano tem feito? O que o Cano tem feito que pode justificar ele entrar nos jogos assim? Ah, cara, não dá, mano. John Kennedy também entrando, não consegue dominar a bola. Ele fica desesperado pra agarrar no zagueiro, cara. Pô, assim... Cara, eu tô com uma raiva, cara. Você tem noção da raiva que eu tô, cara. Ser eliminado pelo Lanús, mano. Isso aí quebra tudo. E o Renato faz 2 substituições. Tira o Everaldo, coloca o Cano e... Tira o Hércules e coloca o Otávio. Cara, eu preciso falar do Otávio. O Otávio, quando ele chegou aqui, eu fui um cara que me animei. Falei, pô, o Otávio é um bom jogador, um cara que toca, distribui a bola e tal. Tanto é que na época teve até um bastidor que o Hulk, jogador do Atlético Mineiro, ele chorou porque o Otávio foi embora, porque ele era um bom jogador e tal. Ele chega aqui, faz até umas partidas boas e tal, enfim, ok. Toma a titularidade, na época que o Mano Menezes estava aqui, e ele acaba sofrendo uma lesão. Ele rompeu o tendão de Aquiles e ficou fora por um bom tempo. Voltou há pouco tempo. Tava bem até então. Só que hoje foi algo desastroso. E eu aqui não posso reclamar muito, por quê? Porque eu reclamo muito do Facundo Bernal. Eu reclamo muito do Bernal. Muito. Porque eu não gosto do Bernal jogando. Não gosto. Só que nesse jogo, se fosse pra colocar um dos dois, eu tenho que confessar que tinha que ser o Bernal. Otávio entra numa das piores atuações que eu já vi de um volante com a camisa do Fluminense, cara. Cara, o Hércules não usou o Otávio. No primeiro, repara no gol do Lanús, quem tinha que estar marcando o Moreno, o camisa 10 do time do Lanús. Era simplesmente o Otávio. O Otávio não deu um desarme. Cara, o Otávio, ele, cara, se escondia do jogo, cara. Teve uma hora que o centroavante ficou na frente dele, ele ficou atrás do centroavante parado. Ele não faz igual o Martinelli, que Hércules, que busca jogo, vai, aparece, dá um 2 e sai fora. Não faz isso. Cara, assim, partida desastrosa. Renato mexeu muito mal. A gente foi eliminado por culpa do Renato. Mexeu muito mal no time. Ele tinha que ter tirado o Otávio e colocado o jogador pra frente. Botava o John Kennedy, sei lá, botava qualquer pessoa. Olha o que deu. Time sem meio de campo, uma cratera, um buraco enorme no meio de campo. O time do Lanús não é um time de padaria não, né, gente? É um time profissional. Moreno deitou no segundo tempo. Os caras chegou no segundo tempo. Partida pavorosa. Aí o Renato, aí os caras vieram numa tabela no contra-ataque, porque o seu René, ele me domina a bola e os caras vão desarmar ele. René foi desarmado, os caras vieram no contra-ataque tocando. 1, 2, fizeram o gol. Então assim, cara, o Fluminense ele peca. Tá saindo um negócio aqui. O Fluminense ele peca pela sua incompetência. Agora é baixar a cabeça e sofrer. Renato Gaúcho me faz. Ele me tira o Serna e coloca o Keno. Tá aí tudo bem. Tira o... Se não me engano, ele tira o Martinelli. Não, ele tirou a Costa e coloca o John Kennedy. E tira o Canóbio e coloca o Riquelme. Riquelme entrou também no jogo tentando ali, mas aí os caras dobraram a marcação.
Ele tentou fazer uma tabela com o Samuel Xavier ainda, mas não tava no dia, não deu muito certo. E o Fluminense tentando, bola alçada, o Cano deu uma cabeçada, ainda a bola bateu na trave. O Fluminense está eliminado da Copa Sul-Americana. Domingo agora contra o Botafogo. Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense. Passagem de Renato Gaúcho que eu até achei positiva, não tem muito o que fazer, chegou na semifinal do Mundial, tá bem no Brasileiro, passou na Copa do Brasil. Mas tinha uma teimosia que todo técnico tem, porque a gente até então tava com o Mano Menezes. Eu quero ver também a galera que reclama do Renato Gaúcho. Beleza, Renato Gaúcho tem que ser criticado também. Mas vai trazer quem agora? Setembro. Vai trazer quem? O Fluminense agora enfrenta o Botafogo domingo. Até lá, vão entrar com o Marcão. Estamos 3 anos sem ganhar do Botafogo. Eu quero ver que no mínimo esses jogadores honram a camisa. Porque o salário é alto. Esse aqui foi o pós-jogo de Fluminense e Lanús pela Copa Sul-Americana. Amanhã, ou depois da manhã, tem meu irmão, o irmão Flá, trazendo para vocês o jogo de Flamengo e Estudiantes pela Copa Libertadores. Agora o que resta é secar o Flamengo. O Flamengo não pode ganhar a Libertadores, de jeito nenhum. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.